uma apresentação geral do que é o Connect E5 e em seguida a gente parte para o nosso roteirozinho. Tá certo. Eu vou ter um resumo. Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas, né? Essa é a nossa primeira sessão do seminário online de pesquisas sobre educação e tecnológica. É um projeto, né, Connect E5, do grupo de pesquisa ainda novo no IFBA, que é o Conectividade, em parceria com o ProfEPT, que é o Programa de Pós-Graduação Profissional e Tecnológica, e com o Programa de Doutorado Multi-institucional e multi-interdisciplinar em difusão do conhecimento da UFBA. Hoje será iniciado esse primeiro debate. Eu sou Silvia Lima, desculpa para eu ter falado primeiro essa parte. Sou Silvia Lima, estou com esse desafio de mediar esse debate hoje. Sou do Campo Salvador, técnica ativa. Estou aqui mediando o debate de dois pesquisadores, Cris Seca e Adriano Moraes. Vou fazer um breve resumo do currículo de Priscila. De Adriano Moraes. Priscila Fonseca é mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia, tem especialização em Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pela UNEB, é graduada em Pedagogia, é pedagoga do Instituto e tem experiência na área de Educação Profissional, Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão. Adriano Moraes é mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo ProfEPT, tem especialização em Gestão Pública, é graduado em Gestão Pública, é técnico administrativo do Baiano, Campo Senhor do Bonfim, tem experiência na área de Educação Profissional e Tecnológica, Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, Licitação e Contratos e gestão e administração de materiais e suprimentos e gestão de pessoas. Eu vou fazer uma breve explicação da metodologia que vamos adotar para situar um pouco os debatedores e o público. A nossa metodologia é dividida em 6 partes, né? Essa foi a primeira apresentação. Depois vamos fazer um breve resumo dos projetos e das pesquisas. A posteriori vamos fazer uma provocação, né? A relevância dessa pesquisa, os justificativos, os objetivos. Depois vamos falar sobre o problema. Qual foram as ações, a forma que os pesquisadores estão encontraram para enfrentar esse problema, ou seja, o produto educacional. Para quem não sabe, o mestrado profissional do ProfEPT ele tem essa característica de desenvolver um produto educacional, né, frente ao problema que os pesquisadores encontram. E depois vamos abrir o espaço para o debate, aí se o público quiser fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida, vamos ter esse espaço. E a posteriori, vamos fazer o fechamento. A gente pode começar, então, com... Quem quer começar? Adriano, Priscila? Então, a gente começa com Adriano. Adriano vai apresentar uma pesquisa em desenvolvimento, cujo título é A Colaboração da Política de Ciência e Permanência na Perspectiva do Ensino Médio Integrado como travessia rumo à formação humana integral. Então, Adriano, você tem 5 minutos para apresentar o tema, a motivação, fazer um breve resumo do seu projeto. Você ativa o seu microfone, Adriano, por favor. Pronto, pode começar. Okay. Agradeço, Silvia, e a Priscila pela presença, também a presença dos demais participantes. E, primeiramente, destaco que é uma grande felicidade participar desse seminário Connect. Primeira exposição das muitas que virão, não apenas nessa versão, mas possivelmente outras também, acredito. Então, eu fico, de fato, lisonjeado de participar desse trabalho.
Em relação à minha pesquisa, como você foi bem clara, é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, está na fase de coleta de dados. Na verdade, vai iniciar a fase de coleta de dados, mas está sob análise do Comitê de Ética e Pesquisa. O tema da minha pesquisa, como você apresentou, é a colaboração da política de assistência estudantil na perspectiva do ensino médio integrado como travessia. Adriano, Adriano, seu áudio está ruim. Adriano, ativa o microfone, Adriano. Foi a conexão da internet. Isso. Voltou? Voltou, estamos te ouvindo. Ok. A política de assistência estudantil é tratada na pesquisa, mas eu destaco a perspectiva em que se dá a pesquisa. A pesquisa se propõe a apresentar a política de assistência estudantil na perspectiva do ensino médio como travessia rumo à formação humana integral. Hoje é bem claro, inclusive diversos são os trabalhos no Profept que abordam a questão da problemática existente no ensino tecnicista e a dualidade estrutural presente na dicotomia, né, entre teoria e prática. E há diversos trabalhos que se propõem a apresentar a formação humana integral, unilateral, como um norteador, já que trata-se de uma utopia, um grande referencial que para nós serve como um norte. E essa pesquisa, ela justamente vai trazer, e aí ela recorre a autores como o próprio Karl Marx, Friedrich Engels, Antônio Gramsci, o Manacorda, a Lúcia Machado, o Gaudêncio Friguto, Quenzi e o Demerval Saviani, para justamente beber da fonte desses autores e trazer, a apresentar dessa formação humana mais como se daria em que base seria a assistência estudantil nessa perspectiva. Então, é esse o marco que eu faço, no sentido de que a política precisa, nesse aspecto, ser vista como um direito e não como um existencialista, né, que é o que eu tenderei a abordar mais adiante. Eu acho que, resumidamente, a priori, eu apresento isso como destaque da pesquisa. Certo, obrigada, Adriano. Agora a gente passa a vez para a Priscila, que vai apresentar uma pesquisa que foi concluída no âmbito do ProFTP, cujo título é Jornal, Tessituras entre Redes e Malhas, uma roda de conversa sobre o currículo integrado do curso técnico em agropecuária do IF Baiano. Priscila, você também, assim como tem 5 minutos para fazer uma noção do resumo do seu projeto, tema ou motivação. Certo, obrigada, Silvia. Boa tarde a todas e a todos. Né? É um prazer e uma responsabilidade muito grande, né, participar dessa primeira mesa, desse primeiro debate, desse seminário. A minha pesquisa ela foi intitulada Jornal Tessituras entre Redes e Malhas, uma roda de conversa sobre currículo integrado do curso técnico e agropecuária do Baiano. Eu concluí o mestrado agora no mês de fevereiro, então é uma pesquisa que finalizou há alguns meses atrás. Né? A minha pesquisa ela buscou, né, discutir como é a construção cotidiana do ensino médio integrado no âmbito do IF Baiano. Né? A gente vai passar pela questão da política pública, da construção dessa política pública, de como ela, né, está instituída no IF Baiano,
mas o meu foco principal é como os sujeitos e as sujeitas fazem esse currículo acontecer no seu cotidiano, né? Como esse currículo se constrói e desconstrói na sua prática. E a minha metodologia ela teve uma abordagem qualitativa. O fundamento epistemológico foi a pesquisa-formação multireferencial, e eu utilizo como técnica de pesquisa a análise documental e também as entrevistas. E aí são, né, palavras-chave na minha pesquisa: o currículo integrado, as tessituras em redes de imagens e o jornal de pesquisa. E aí, ao longo dessa tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre essas palavras-chave. Pode continuar, Silvia. Obrigada, Priscila. Vamos falar um pouco agora sobre a relevância da pesquisa. Que colocou vocês pesquisarem o tema que vocês que pesquisou ou está pesquisando, os objetivos, a justificativa. Aí eu passo a vez para Adriano, e também tem 5 minutos para fazer essa breve explanação. Ok. O pressuposto da pesquisa é de que o objetivo a ser alcançado, né, na perspectiva de uma sociedade justa e igualitária, é a formação humana integral ou omnilateral. Dessa forma, a questão epicentral da pesquisa tem que ver com a possibilidade de caminhar em direção à formação humana integral, omnilateral, nesta sociedade capitalista e periférica, né, tal como é a brasileira. Como eu disse, do ponto de vista teórico, a pesquisa situa-se na visão eminentemente de Moura, mas do próprio Karl Marx, de Engels e outros autores. E, a partir desse referencial teórico, eu busco analisar a possibilidade do ensino médio integrado se constituir em uma travessia na direção pretendida e contar com a colaboração da política de assistência estudantil. Aqui, então, eu abro um parêntese para destacar que, quando se fala em política de assistência estudantil, obviamente se fala de política pública. E política pública, embora seja um termo muito usual, não é necessariamente fácil de ser conceituado, porque ele é muito amplo e abarca diferentes concepções e diferentes conceituações mesmo. Mas, em geral, política pública é apresentado como algo que se propõe ao feito, produzido, que se propõe ao bem comum e à garantia de direitos, né, e a preservação de direitos, a concessão de direitos para um coletivo, né? E a política de assistência estudantil, ela justamente, ela vem a se constituir em um direito do discente. Se propõe a instrumentalizar o discente com as condições materiais devidas para que ele possa ter uma formação acadêmica o quanto mais plena possível e justamente tentar equalizar determinadas problemáticas e dificuldades e necessidades que estão presentes na rotina estudantil, né, e na nossa sociedade. Então, a minha pesquisa ela busca apresentar a política de assistência estudantil como um direito do indivíduo e não como um tipo de medida assistencialista, já que a Constituição traz uma previsão da educação como direito e é importante não apenas garantir a educação, o acesso à educação em todos os seus níveis, mas também a permanência do estudante, já que há de se falar não apenas no ingresso, mas na permanência e no êxito e durante esse processo formativo. Obrigada, Adriano. Desculpa, terminou? Não? Desculpa, pode continuar. Eu ainda destaco que, mas na questão da própria justificativa, eu entendo que muito se fala da assistência estudantil no âmbito do IF baiano, mas há relativamente poucos trabalhos produzidos sobre isso. Então, uma das razões que me fez fazer e ter essa temática como linha da minha pesquisa foi o fato de tentar consolidar informações sobre essa política, especialmente no contexto do IF baiano Campus Senhor do Bonfim, que é o locus da minha pesquisa, sendo os sujeitos da minha pesquisa os alunos
dos segundos e terceiros anos do curso técnico em agropecuária, que é o curso na modalidade integrada ofertado no campus Senhor do Bonfim. Então, trazer informações, consolidar um conhecimento em relação a essa temática me pareceu bastante válido, já que há uma carência de informações nesse aspecto. E, mais do que isso, a política de assistência estudantil precisa considerar a perspectiva do aluno na sua própria concepção. Então, eu entendo que, obviamente, isso vai se dar conforme o interesse da administração, mas que a pesquisa há possivelmente de servir para um redesenho, redefinição, implementação dessa política, considerando a percepção do aluno como um elemento importante de recomposição e de redesenho dessa importante política. Por hora é isso. Obrigada, Adriano. Antes de passar a palavra para a Priscila, se vocês dois puderem acompanhar o bate-papo, né? Se houver a necessidade, Mário já colocou aqui, se precisar colocar alguma parte na tela, que apareça, aí vocês dão uma sinalizada lá no bate-papo. Certo? E aí eu passo a vez aí para a Priscila explanar. 5 minutos também, Priscila. Certo. Quando a gente analisa a história da educação profissional no Brasil, a gente vai percebendo que ao longo da história, na educação profissional, os filhos dos trabalhadores que são público, sempre foram público da educação profissional, a eles sempre foi negada uma formação mais completa. Então, para eles, sempre foi ofertada uma formação especificamente para fazer as atividades operacionais. Então, ainda que em algum momento da história foi permitido que o público da educação profissional tivesse acesso aos níveis mais altos de formação, ainda assim, eles ao longo do seu percurso formativo não tinham acesso aos elementos necessários para poder chegar até esses níveis mais altos. Então, o ensino médio integrado, ele faz parte de uma disputa histórica, né? uma disputa para que essas pessoas, esses filhos da classe trabalhadora, para que essas pessoas tenham acesso a uma formação mais ampla, uma formação omnilateral, uma formação que permita com que eles possam, sim, ingressar no mundo do trabalho, possam sim, né, ter uma profissão, mas que também possam compreender o mundo como um todo, possam seguir sua carreira na universidade, para que eles tenham uma formação muito mais ampla, muito maior do que a simples formação para uma ação profissional. Então, no meu texto, eu trago um pouquinho também de uma música de Chico Buarque, Roda Viva, né, que ele fala que faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Então, para mim, na minha pesquisa, a mais linda roseira que há é o ensino médio integrado, que nós estamos cultivando há muito tempo, é uma discussão que vem desde a década de 80. Então, faz tempo que a gente cultiva essa mais linda roseira e precisamos continuar cultivando. Né? Tem as últimas modificações da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais acabam apontando para uma posição diferente da posição do ensino da formação integral. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa continuar cultivando essa mais linda roseira, a gente precisa fazer uma discussão cada vez maior sobre esse ensino médio integrado. Esse slide é o de Adriano. Bem, E aí, a minha proposta é continuar cultivando essa roseira, continuar fazendo discussão sobre o currículo integrado, mas não é uma discussão apenas no âmbito da política pública. A gente sabe que no ciclo da política pública tem o antes, o durante e as construções que são feitas no dia a dia. Então, o meu olhar é sobre esse currículo do dia a dia. O que os sujeitos estão fazendo com esse currículo? Quais são os principais desafios e como eles estão vivenciando esses desafios? O que é que tem sido feito? Então, eu vou trabalhar esse currículo nessa perspectiva do seu cotidiano que é construído e do que é reconstruído. O meu órgão de pesquisa, assim como o de Adriano, é o Instituto Federal Baiano, que é onde eu atuo como pedagoga. Então, eu atuo na reitoria do IF Baiano e aí eu vou trabalhar, eu faço a pesquisa a partir do meu local de trabalho. Então, eu vou pesquisar o IF Baiano, também o Adriano trabalha com o curso técnico em agropecuária, porque dentro da história do IF Baiano, o curso técnico em agropecuária é muito forte, está com a gente desde a nossa formação.
Então, eu vou trabalhar com esse curso. E o meu problema de pesquisa foi como os professores e técnicos do curso técnico em agropecuária do IF baiano tecem o currículo integrado no seu cotidiano. Então, essa foi o meu problema de pesquisa. E o meu objetivo geral foi elaborar um jornal eletrônico de modo coletivo para a comunidade acadêmica do curso, né, de forma a apresentar como esses sujeitos tecem um currículo integrado no cotidiano institucional. Então, esse foi o meu objetivo, o objetivo do meu trabalho. Pode seguir, Silvia, depois continuar conversando. Obrigada, Priscila. Então, reforçando o que eu já falei anteriormente, o ProfEPT tem a característica de desenvolver um produto para responder a um problema de pesquisa, tem esse caráter de pesquisa aplicada. Agora a gente vai discutir qual foi a forma, a proposta, no caso, para a Adriana, ainda desenvolvendo pesquisa, o produto, qual é a proposta do produto educacional para enfrentar esse problema que você está aí encontrando no caminho, e posteriormente Priscila vai falar, né, sobre o produto que ela desenvolveu. E aí, Adriana, eu passo a palavra para você falar um pouco sobre esse produto. Se possível, se der tempo, você fala o processo que você pretende caminhar. Você tem 10 minutos para falar. Fique à vontade. Ok. Priscila, eu apresento até no slide abaixo a metodologia da pesquisa que eu propus, que é de abordagem qualitativa, sendo os procedimentos técnicos aplicados à pesquisa, a bibliográfica, documental e de campo, através de grupo local, com os membros da comissão local da PAI do IF baiano, e também pretende efetuar a aplicação de questionários aos estudantes beneficiados da política de assistência estudantil. A técnica para análise de dados será a análise de conteúdo proposta por Bardhan e o modelo metodológico de avaliação de processos que vai subsidiar os resultados é a de Drake. O meu produto educacional aquele que eu proponho é um infográfico animado sobre a temática da pesquisa na assistência estudantil. Esse infográfico animado deve ser divulgado no site do IF Baiano Campus Senhor do Bonfim, e a minha pretensão é justamente utilizar o potencial informativo do infográfico enquanto uma ferramenta para a promoção de informação sobre essa importante política, especialmente em relação aos critérios de seleção, finalidade, amplitude e importância social. Eu, retomando apenas um conceito que foi abordado também pela colega Priscila, que é o conceito de formação humana integral ou omnilateral, tem-se que, na visão, né, de Nossel, a omnilateralidade é, antes de tudo, a superação da dicotomia entre o trabalho produtor de mercadorias e o trabalho intelectual. A gente lidar com autores desse tipo e com essa corrente de pensamento autoral, eu acho muito valioso para a gente, justamente pela pretensão da rede federal, né, o objetivo ao qual ela se propõe. E eu faço esse recorte para destacar que, na concepção do produto educacional também, eu busquei usar a infografia animada como recurso, justamente para dar uma contribuição para que essa política seja não apenas mantida, mas ampliada. Especialmente no contexto atual e nos tempos atuais, em que há cortes, contingenciamentos, e a política de assistência estudantil pode ser vista, eventualmente, como gasto, como uma despesa, como algo a ser cortado. Então, esse produto educacional, na medida em que ele busca não apenas tornar mais acessível a informação sobre essa política, ele busca fazê-lo, novamente, na perspectiva dessa política como direito. E isso eu acho que é um elemento de valor
e algo que eu busquei trazer na concepção desse produto educacional e espero que possa me aproximar a esse objetivo a que me propus. Por hora é isso. Silvio. Seu microfone. Microfone, Silvia. Desculpa. Obrigada, Adriano. Ainda sobrou um tempinho para você, né? Se quisesse ainda prosseguir, dava. E aí fica para a Priscila. Tem 10 minutos. Se quiser, pode usar um pouquinho do tempo aí, se for necessário, que o Adriano deixou um pouquinho aí sobrando. Aí sinta-se à vontade, Priscila, para expor um pouco do seu produto educacional, o processo que foi para você. Certo. Pronto, certinho. Então, como na outra parte do texto eu comento, né, que a gente utiliza a música Roda Viva de Chico Buarque, nesse momento do produto, me lembrou muito a música O Que Será Que Será? Né? E nessa música ele comenta: o que será que andam comentando em becos e covas, que andam suspirando pelos mercados. Bem, no meu caso, eu quero saber o que será que anda, né, sendo comentado por aí, sendo vivido por aí. Então, foi importante na minha pesquisa fazer análise dos documentos, ou análise da política prescrita, mas para mim era muito mais importante compreender o que as pessoas andavam pensando, falando, vivendo sobre esse currículo. E aí eu fui procurar um produto educacional que me permitisse, né, identificar essas vivências, o que as pessoas pensam, falam, compreendem e vivem desse currículo. Né? Se puder passar para o slide 3 ou 4. Acho que o slide 4. Marinho te falou que você pode navegar pelos slides. Não consigo. Pronto, acho que agora foi. Então, foi esse meu percurso. O percurso metodológico traçado tinha como objetivo esse currículo integrado que se desenvolve, constrói e desconstrói na prática. E aí, para poder conseguir fazer isso, eu identifiquei como possibilidade o jornal de pesquisa, né, como produto educacional. O jornal de pesquisa também é conhecido como diário de campo, diário de pesquisa, né, e ele tem como potencialidade, né, o fato da pessoa poder escrever, né, dissertar, analisar a sua vivência do seu cotidiano. E eu utilizo jornal e não diário, porque o jornal tem essa perspectiva do compartilhamento. Então, eu vou escrever, vou falar sobre a minha prática, mas não é uma escrita apenas para ficar guardada lá no meu diário, mas é uma escrita que visa esse compartilhamento, esse trabalho em conjunto. Então, a gente fez esse jornal de pesquisa. O jornal de pesquisa que eu construí tem esse nome, no final, Tessituras entre Reis e Malha, porque é assim que eu compreendo o currículo integrado, que é tecido de forma horizontal, em forma de rede, em forma de malha, uma forma que não é uniforme, mas é construída através dessas relações. Então, a gente fez esse currículo, esse jornal que não foi escrito por mim, foi escrito de forma colaborativa, com docentes técnicos administrativos que atuam no curso técnico integrado em agropecuária do IFBaiana em diversos campos. Então, a gente convidou quase 50 pessoas, convidamos 50 pessoas para poder participar, né, e conseguimos algumas contribuições. Esse jornal, eu organizei em 3 sessões. Na primeira sessão, a gente colocou algumas propostas, né, algumas vivências, né, que esses profissionais traziam do seu cotidiano sobre o currículo integrado. Então, é a parte das proposições. No segundo momento, no jornal, eu trouxe alguns questionamentos sobre essa vivência do currículo no cotidiano, e aí professores e técnicos de diversas áreas trouxeram as suas respostas, seus depoimentos sobre essas vivências. E aí, a partir de uma pergunta, a gente tem vivências e informações completamente diferentes, umas que acabam somando e outras que acabam sendo bem discrepantes. Então, eu apresentei também essa sessão em debate para a gente ver, né, as diversas formas de ver um mesmo currículo, a mesma questão. E, por último, eu faço uma análise sobre esse processo de construção coletiva do jornal. Aí aqui eu tenho algumas telas do jornal,
Então, essa aqui é a tela inicial, bem-vindo ao jornal Psicultura entre Redes e Mares. Depois eu faço uma apresentação, um editorial, uma apresentação de quais são as sessões, como essas sessões são organizadas. Aqui na seção proposições, né, tem esse relato de experiências, tem essas propostas. Essa aqui que eu estou mostrando rapidamente a proposta de um professor de geografia. Depois tem a sessão e debate, né, que através de uma pergunta a gente tem várias respostas diferentes. E depois tem essa minha análise aí sobre esse processo de construção. Esse produto está disponível na internet. Quem tiver interesse pode acessar. O endereço está aqui. Está aqui, Priscila Silva Ponce, wixsite.com. Bem, é isso, Silvia. Obrigada, Priscila. A gente dá por concluída essa parte da explanação do projeto, do produto de vocês. A gente abre o espaço para o público, né, para os conectados aí, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Mariúcha, se você anotou alguma pergunta, alguma dúvida dos que estão aí acompanhando. Quem tiver alguma pergunta. Silvia, temos duas perguntas, Silvia. Você pode olhar ali à esquerda, em cima do nome dos usuários, tem escrito notas compartilhadas. Se você clicar ali, elas estão organizadas. Tá bom. Está aqui carregando ainda. Temos aqui uma pergunta para Adriano, que é do professor Leonardo. Diz assim: refletindo acerca do princípio de Paulo de que somos seres humanos incompletos, será que não seria muito forçar de barra tentar impor e instituir uma formação integral, porque tem de ser integral? Agradecer ao professor Leonardo pela pergunta. Eu acho que, na verdade, não há uma dicotomia nisso. Pelo contrário. O pressuposto desse princípio alegado pelo professor, o de que somos seres humanos incompletos, é uma grande provocação, na verdade. Ele não é um obstáculo à integração. De certa forma, pode-se dizer que é uma provocação. O fato de sermos incompletos deve servir-nos como um grande alerta e não como um obstáculo à própria integração. É por isso que o método Paulo Freire, só como adendo, é adotado, por exemplo, em diversos países do mundo, mas especificamente, por exemplo, na Alemanha, inclusive para a educação de refugiados. E então, esse princípio de que somos seres humanos incompletos, na medida em que ele deve ser entendido como uma provocação à busca dessa completude, ele se alinha com essa busca da formação humana integral como norte. E é claro que são autores diferentes e é sempre complexo fazer uma correlação de autores diferentes, dado o contexto histórico e a própria base teórica dos envolvidos. Mas, de certa maneira, na minha leitura, não há que se falar em oposição, na medida que, se esse princípio ele não deve servir como obstáculo à completude, e, de outro lado, se tem que a busca da formação humana integral é o norte, é a grande utopia, então há que se falar que os dois movimentos convergem na busca por uma formação completa, diferente da formação tecnicista, como já foi falado, inclusive pela colega Priscila, que tenta ver o indivíduo de forma dicotômica e apresentar a teoria separada da prática e buscar conceder a formação do indivíduo eminentemente para o trabalho.
e o que de fato, uma agressão a desenvolvimento pleno do ser humano. Eu acho que é isso, mas se eventualmente eu não fui claro, eu posso retomar o raciocínio. A próxima pergunta também de Leonardo Rangel, da própria Priscila, na qual ele faz o seguinte questionamento: como a educação integrada pode mobilizar formações que estão entre rede e malha? Bem, o currículo, visto nessa perspectiva de redes e malhas, ela tem a transdisciplinaridade como princípio. Então, é uma consequência do currículo que acontece na horizontalidade, nas relações, nas conexões. Então, a gente sai da questão da disciplinarização para a transdisciplinarização. E, né, como o professor perguntou, como a educação integrada pode mobilizar formações através de restabelecer conexões, né? Favorecer esses espaços em que os professores possam criar em rede, possam utilizar, possam ter ações cada vez mais em formas de rede e em formas de malha. Então, esse jornal, essa proposta de jornal, é uma proposta de viabilização dessa construção em rede, desse diálogo. Quanto mais a gente dialoga, mais a gente consegue fazer relações e mais a gente consegue, né, criar currículos nesse tipo de relação. Espero que tenha conseguido responder. A próxima pergunta é do professor Marcelo Diniz para a Adriana. Ele fala o seguinte: tudo bem? O que você vai fazer para colocar em prática o seu produto educacional? Oi. Agradecer ao professor Marcelo pela pergunta também. A concepção do produto vai se dar a partir de uma linha teórica específica e eu pretendo justamente trazer elementos da infografia animada e usar esses elementos para a apresentação de uma mensagem que de compreensível, de linguagem acessível, já que o público são os alunos do ensino médio, do segundo e terceiro ano, e através dessa linguagem simples, tornar acessível informações relativas ao programa País, especificamente, que é o grande programa, né, no âmbito do Instituto Federal Baiano de assistência estudantil, que é um guarda-chuva que compõe vários outros subprogramas, por assim dizer. E com destaque, novamente, partindo do pressuposto desse programa como direito e apresentando informações relativas especificamente à seleção, aos critérios e buscando também dirimir eventuais dúvidas também usuais sobre isso. A idealização e a construção desse produto vai se dar a partir das informações obtidas junto à comissão de assistência estudantil, uma comissão local. Essa comissão é presente em cada campus e eu vou buscar fazer um grupo focal com a comissão de assistência estudantil do campus Senhor do Bonfim. Mas vou efetuar também a aplicação de questionários aos alunos e boa parte das perguntas estão, obviamente, relacionadas à percepção deles sobre essa política. E vou trazer esses elementos obtidos tanto no grupo focal como nos questionários para desenhar esse produto educacional, fazendo uso do recurso da infografia como instrumento, né, de difusão do conhecimento. Espero que tenha respondido. Tem mais outra pergunta para você, que na verdade é uma outra de Leonardo Rangel, na qual ele pergunta da seguinte maneira: se somos conectos, como vamos nos integrar? É preciso que haja integração para convivermos? É uma boa questão, de fato, é uma boa questão. Uma questão filosófica, na verdade, né? Então, eu recorro ao grande filósofo também, né?
ele, na verdade, é várias coisas, mas recorro a Marx também como enquanto filósofo. E entendo que sim, que é preciso, é necessário que haja integração para não apenas convivermos, mas para nos tornarmos humanos plenos, né? E, consequentemente, para que a sociedade, né, seja plena, não na fruição dos seus direitos, no cumprimento dos seus deveres, não numa pesquisa, numa perspectiva simplesmente do indivíduo como dotado legalmente de direitos e deveres, mas em toda a sua complexidade, né, e tudo mais envolvido. Então, Marx diria que sim. Penso eu. Raimundo Filho também faz uma pergunta para você, Adriano. Ele primeiro parabeniza a apresentação e parabeniza o seu produto educacional. Ele pergunta: o infográfico animado vai contribuir muito para divulgar informações para a permanência dos estudantes. A ligação dessas informações diretas para os estudantes, existe possibilidade da contribuição do professor nesse processo? Respondendo à primeira pergunta, entendo que sim. Não apenas o produto vai ser concebido levando, como eu falei, em conta a percepção do aluno e suas contribuições sobre a política de assistência estudantil, mas também vai ser divulgado amplamente no site da instituição e em outros meios também usuais. O IF Baiano faz uso de várias mídias sociais e eu pretendo fazer a publicidade do produto educacional através dessas diversas mídias. Em relação à participação do segmento docente, o enfoque será na contribuição dos alunos, através dos questionários, e da comissão de assistência estudantil. Mas essa comissão também é composta por representantes desse segmento, então, nessa perspectiva, haverá representação, sim. A gente ainda tem mais 7 minutos para fazer perguntas, ainda não chegou. Então, vou aproveitar para fazer algumas perguntas. Eu formulei aqui 2 perguntas, mas vou voltar para a Priscila. Por que, Priscila, a noção de rede e malha? Por que você usa esses termos? De onde você tirou esses termos? É alguma metáfora? Qual a relação aí com a sua pesquisa no todo? E também, qual a concepção de currículo que você adotou na sua pesquisa? E, se possível, você citar, mencionar alguns autores que você traz para dialogar com esse tema currículo na sua pesquisa. Seu áudio, Priscila. Pronto. Então, ao longo da minha pesquisa, primeiro eu me perguntei o que é fazer educação, o que é fazer currículo. E aí, quando eu fui começando a perguntar o que é fazer educação, eu fui encontrando alguns autores, como Ingold, que fazia a separação entre educar e educere. Ou seja, educar, você tanto pode trabalhar no princípio da educação, de valores da educação, de conhecimentos, como você pode levar o indivíduo a construir os conhecimentos a partir também da sua experiência. Então, passei por Freire também, falando sobre educação bancária, educação problematizadora. Também vi também em Rangel também a questão de perspectivas mais a partir da fenomenologia ou a partir do cognitivismo. Então, eu fui passeando por esses autores e fui percebendo que existiam diversas formas de fazer educação e diversas formas de fazer currículo. Vocês compreendem que o currículo faz parte a forma como essa educação se organiza. Então, se existem várias formas de fazer educação e fazer currículo, será que eu, dentro de uma instituição que tem uma proposta curricular, eu posso fazer um currículo diferente? Né? Nilda Alves me mostra isso, que é possível sim, que dentro da instituição escolar, viver diversos tipos de currículos, diversas formas de fazer. Então, eu parei para poder também observar quais eram as abordagens de currículo.
que existia. E a partir de Tomás Tadeu e Silva, vi que tem abordagens mais tradicionais, mais críticas e pós-críticas. Então, abordagens tradicionais que visam a manutenção do status quo, abordagens críticas que questionam esse status quo, e abordagens pós-críticas que também questionam esse status quo, mas que estão mais voltadas para a questão da experiência. E, né, a partir dessas perspectivas pós-críticas, eu pude trazer um pouquinho também da questão dos cotidianos, desse currículo que se constrói nos cotidianos. E aí, a partir das análises desses currículos que se constroem nos cotidianos, eu vi em Nilda Alves a questão do currículo construído em rede, né, dessa questão da construção de conhecimento de forma mais horizontais, que leva em consideração a experiência vivida pelos estudantes. E Ingold traz essa questão também das malhas, que fala sobre a questão da construção do conhecimento de forma mais irregular, né? Uma construção de currículo, uma construção de fazer pedagógico que não é vertical, mas sim horizontal. Então, a gente sai daquela ideia da educação bancária que Freire questiona, né? De uma questão, a gente tenta fugir um pouquinho da pedagogização dos conhecimentos para uma relação mais horizontal, mais regular, onde o professor e aluno constroem o seu conhecimento na prática, trazendo outras questões para o centro do processo educativo. Então, foi daí que veio essa questão das redes imárias, que também eu utilizo durante todo o meu projeto. É sempre uma visão mais horizontal, uma visão de construção em conjunto. Obrigada. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Acabou, né? Não tem mais perguntas do público, mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que Leonardo traz, importante, do sujeito incompleto. De fato, né? Um sujeito ele vai ser incompleto, né? Somos sujeitos que vivem em sociedade, a sociedade muda e a gente precisa nessa sociedade, mas eu acredito que o sentido da formação integral não é tornar o sujeito completo, concluso, mas conceber que esse sujeito precisa estar com determinadas questões, deve ter seu papel enquanto cidadão na ciência, enquanto seu papel de cidadão na cultura, no trabalho, na tecnologia, em todas as áreas que o ser humano precisa estar dando a sua participação, sua contribuição. Então, a própria marca dos institutos federais, ela traz essa ideia da integração, da rede. A gente fala também muito de rede. Inclusive, o próprio Leonardo Rangel traz muito essa questão de rede, né? Aquele sujeito que está integrado com diversas questões, com a tecnologia, com a cultura, com o trabalho, com a educação, que não é um sujeito que precisa buscar a sua emancipação, a sua autonomia, a sua independência, e nunca a sua completude possível ser um ser completo. Então, eu achei muito interessante essa provocação de Leonardo, porque, de fato, nos faz pensar que tipo de formação integral é essa, né? E que cada vez mais a gente vê o círculo fechar para essa formação integral, em tempos de governo cada vez mais fascista, mais claro, né? Então, um grande desafio, sobretudo para nós que dedica o tempo a pesquisar esses debates, que a gente se debruça muito sobre esse debate, e que cada vez mais a gente se vê cercado, pressionado, para que tudo isso venha a cair por terra. Então, eu gostei muito dessa reflexão de Leonardo Rangel, que eu acho que a gente precisa mesmo estar pensando sobre isso, né?
porque em tempos de capitalismo, de cada vez mais a gente se vê preso nessas amarras, né? E cada vez eu penso que a saída ela está se fechando, né? Mas que vamos, na medida do possível, tentar buscar, porque independente de estarmos ou não numa sociedade que se pauta pelo capital, eu penso que vai ser muito complicado a gente alcançar essa formação humana integral. Mas que a gente tem alguns germes, né, para que isso venha se realizando na medida do possível. E aí, não tem mais perguntas, a gente pode encerrar, né, a nossa conversa. Silvia? Eu quero agradecer. Oi? Vamos falar da próxima, quando vai acontecer, e os formulários de avaliação também. Sim, eu vou falar. Eu vou agradecemos a participação de Priscila e Ano pela exposição brilhante que fizeram, pelo compartilhamento das suas pesquisas, muito importante. Acredito que está todo mundo aí em casa aí, cumprindo, na medida do possível, o confinamento social. É importante que fiquemos em casa, quem puder. E estamos, nesse momento aqui, difundindo e aprendendo mais um pouco sobre educação profissional e tecnológica. Agradecemos também aos conectados, Adriano, José, Tereza Bahia, Marcelo Diniz, Carolina, muita gente lá, mas a gente agradece a presença e a participação de vocês. E como a gente falou no início, o nosso seminário online ele faz parte de um projeto do grupo de conectividade, então vamos ter outras sessões. Hoje só foi a primeira sessão, nós vamos ter os próximos debates, o próximo vai ser no dia 24 de abril. Vai apresentar Ribeiro e Renata Gomes, o tema vai ser gamificação. Mariúcha pediu para avisar que temos um formulário online para ser respondido pelo público, para a gente perceber como é que foi essa primeira experiência, como a gente pode melhorar, né? Vai ter esse formulário. E é isso, eu agradeço também o convite de Joselma nesse importante desafio de criar e dizer que, para mim, eu acredito que para todos foi uma produtiva e possamos dar início aí às próximas sessões. Mais alguma coisa que alguém queira colocar, Mariúcha, os debatedores? E agradeço, claro, a Mariúcha, a todos que se envolveram aí na organização, na operacionalização desse evento. A Mariúcha, que design que eu adorei, aí do Connect S5. Então, para mim foi muito bom, foi muito importante estar com vocês hoje, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Mariúcha disponibilizou aqui o formulário da avaliação. Tá aqui falando, vou fingir que acredito, viu? Que eu mediei bem esse debate. Vou fingir. Mas para colocar aqui. E a gente conseguiu seguir a risca aí o tempo. A gente agora completa 6 horas. A gente cumpriu aí todas as